mudança que você planeja fazer? Boa tarde a todos. Olha, sobre o treinamento, é um treinamento de praxe, né, padrão. A gente sempre tem que ter um conteúdo básico e do que a gente quer para o trabalho. Hoje a gente fez uma unidade defensiva. Sobre mudanças, a mudança, aquela que vocês já sabem, né, a estreia do Diego Alves no gol. E a gente vai avaliar certinho aí até amanhã, no último treino, no último apronto, para a gente saber se vai ter alguma outra mudança ou não. Você confirmou, né, o Diego, né? Você já tem na sua cabeça um reserva imediato, qual deles, ou, enfim, fazer um revezamento? O que você pensa sobre isso? As duas opções a gente vai avaliar ainda. Pode ser que a gente faça um revezamento, pode ser que a gente estipule alguém para ficar nesse jogo, conversar com o Vitor Hugo, que é o treinador de goleiro, com o Moser também, para a gente definir até amanhã quem é que vai também. Podemos até utilizar, como a gente tem visto algumas equipes utilizar alguns jogos, levando 2 goleiros no banco, enfim, ainda essa opção aí a gente ainda não definiu. Pois é. Você falou que vai estudar outras mudanças. Uma delas pode ser o Rafael Vaz, você vai pensar em botar o Juan, viu o Juan treinando muito bem hoje, o Rafael acabou falhando no último jogo, tentou sair jogando ali, uma jogada até arriscada. Seria isso? Pode ser isso? Olha, o nosso dia a dia é o que nos dá a condição de escolher aquele jogador que vai entrar, que está no melhor momento. Hoje, não só o Rafael não treinou no campo, como nenhum atleta que foi a jogo na quarta-feira. A gente tem menos de 48 horas do jogo de quarta-feira contra o Santos. Temos mais aí um treino de amanhã para fazer essas avaliações e tomar a decisão de fazer ou não alteração em relação ao time que jogou. Zé, a gente reparou que o Diego e o Hever não foram a campo hoje. Sei que ainda é um processo de recuperação depois desse jogo contra o Santos. Queria que você falasse sobre os dois também, da situação do Geovânio. A gente acabou de receber a informação que ele sofreu uma entorse no joelho. É verdade, no jogo contra o Coritiba, acho que no primeiro tempo ainda teve um lance que ele acabou tomando uma pancada, sustentou o jogo quase até o seu final e depois na representação atestou dor e depois do exame foi constatada uma pequena entorse ali. Agora a gente vai esperar o tempo necessário para ele se recuperar. Sobre o Diego Hever, um pouquinho mais dolorido do jogo, então como precaução eles ficaram no trabalho regenerativo na academia e também na piscina. Zé, 2 coisas. Primeiro, se você confirma a estreia do Diego Alves para esse jogo, como já estava no planejamento do Flamengo. E ao final da partida da Copa do Brasil, muitos jogadores destacaram que é uma partida para se tirar algumas lições, que de certa forma liga também o alerta do Flamengo pela postura de um time que estava vencendo por 2-1 e tudo o que aconteceu. Eu queria que você falasse um pouquinho desse pós-jogo e nesse preparativo no confronto, que acaba sendo um confronto direto contra o Corinthians também. Então, confirmando mesmo, como você perguntou, o Diego Alves estreia na partida de domingo. Sobre o jogo contra o Santos, já passou, a gente foi a Santos sabendo de toda a dificuldade, sabemos que jogar na Vila Belmiro é sempre muito complicado, pegamos uma equipe extremamente talentosa, 2 atacantes de lado de campo muito rápidos e, logicamente, o confronto se define em 2 partidas, né? Então, a gente não pode esquecer que aqui na Ilha do Urubu a gente fez uma grande partida, vencemos 2-0. Na minha opinião, o personagem daquele jogo foi o Vanderlei, com pelo menos 2 ou 3 defesas muito difícil. Então, desmembrar o confronto é muito, muito complicado quando a gente se fala de Copa do Brasil ou qualquer competição eliminatória em mata-mata. No cômputo geral, acredito que merecemos a nossa classificação e isso, no fundo, é o que acaba valendo. Sobre o jogo de domingo, logicamente que a distância entre Flamengo e Corinthians tem tudo para a gente tentar diminuir essa distância. É importantíssimo não só para o Flamengo, para o campeonato também. Sabemos que o Corinthians atravessa uma grande fase, mas o Flamengo vai preparado para lá, vai se preparar o máximo possível para vencer a partida e tentar diminuir essa vantagem. Zé, boa tarde. Boa tarde. Você imaginava tamanha pressão após a classificação para uma semifinal? Porque isso foi pouco dito. Foi muito mais enfática a falha, o resultado, do placar do jogo. Você imaginava comemorar ou ser pressionado pós a derrota? Antes de mais nada, comemorar. Porque, independente de como foi a classificação, a gente sabia que seria um desafio muito difícil, como foi. O Santos vem num viés de alta
e mostrou toda a sua capacidade também na segunda partida, principalmente. Lógico que a nossa cobrança ela é diária, e quem trabalha com futebol, com esporte, sabe das cobranças, a gente não foge de nenhuma delas, para que a gente melhore sempre. E, logicamente, que a gente tomar 4 gols, ninguém fica satisfeito. Então, realmente, ao final da partida, foi um misto de felicidade pela classificação, por mais um objetivo alcançado, mas também a gente querendo buscar soluções para melhorar, porque sabemos que em competições mata-mata é importantíssimo não tomar gol, né? Então, fazia muito tempo que o Flamengo não tomava 4 gols numa partida, e isso aí é um motivo que a gente tem que buscar soluções dentro do nosso dia a dia, até com conversas para a gente poder solucionar esses problemas. Quanto é difícil vencer o Corinthians na Arena? Porque de 109 jogos lá, foram 76 vitórias do Corinthians. É realmente difícil, mas não impossível. Nós estamos tentando nos preparar o máximo possível. Como todos os jogos, especificamente, há pouco tempo de você preparar um jogo específico. Mas acho que o Flamengo tem jogadores inteligentes, talentosos, e a gente pode, e muita camisa também, assim como o Corinthians, para a gente poder ir lá e conquistar os 3 pontos. Zé, tudo bem? Zé, eu queria que você desse um resumo desse time do Corinthians, né, que para muita gente agrada pela forma tática, chama atenção por algum elemento. Queria saber a tua opinião. Sobre o Corinthians? Exato. Uma equipe extremamente equilibrada, tem uma forma de jogar básica há bastante tempo. O Carille inteligentemente aproveitou boa parte dessa forma de jogar e adicionou as suas pitadas ali, as suas estratégias, tem dado certo, os jogadores compraram a ideia e realmente é uma equipe que não é à toa que está tão bem no Campeonato Brasileiro e também classificado na Sul-Americana. O que a gente tem que fazer é tentar quebrar essa sequência com um jogo consistente e principalmente estar muito concentrado para jogar os 90 e tantos minutos que a partida vai ter. Boa tarde, Zé. O Corinthians tomou só 7 gols nesse brasileiro, já estamos em quase 20 rodadas. Como que você pensa o que você pensa que o Flamengo tem que fazer para tentar furar essa defesa que praticamente não foi vazada ao brasileiro inteiro? Acho que o Corinthians não tem só a defesa muito eficiente, toda a equipe é eficiente, jogadores também muito qualificados. A preocupação é geral com a equipe do Corinthians. A gente tem que tentar fazer uma partida perfeita para vencê-los lá no Itaquerão. Zé, você falava sobre não levar 4 gols, né? Se eu não me engano, as últimas vezes que aconteceu isso com o Flamengo foi naquele jogo da Sul-Americana no ano passado com o Figueirense e o jogo do Corinthians lá na Arena. O Flamengo começou bem aquele jogo, mas depois acabou sofrendo a goleada. Teve o lance da lesão do Ederson, que causou todo um impacto, você acabou sendo expulso também. O que você guarda daquela partida em que você já estava no comando da equipe, que você tira de lição, de aprendizado dessa experiência que você já teve jogando contra eles lá dentro, em outro momento, outra situação, mas para esse retorno à Arena? Olha, todo jogo deixa para a gente ensinamentos, né? Aquele jogo também trouxe ensinamentos, né? Principalmente no que diz respeito ao nosso equilíbrio ali, independente do motivo como eu fui expulso, a gente não pode deixar ali fazer com que a gente saia do banco, porque atrapalha também o comando, atrapalha os jogadores, atrapalha tudo. E isso aí foi um ensinamento e a gente sabe que o Corinthians lá é forte. A gente também entendia, como fizemos naquela situação, que a gente precisa também jogar, porque se você ficar aceitando a forma de jogar do Corinthians é muito difícil. A gente tentou fazer isso no primeiro tempo e fizemos muito bem, tivemos oportunidade naquela ocasião, mas depois do primeiro gol a gente realmente acabou sucumbindo. Então agora é tentar tirar esses ensinamentos também para a gente poder fazer um jogo mais consistente durante o tempo todo, que isso aí que vai dar a possibilidade de a gente vencer a partida. Zé, o Corinthians tem uma forma de jogar até às vezes parecida em casa e dentro e fora, e o Flamengo constantemente domina os adversários. Você estuda isso como uma estratégia do Corinthians, tentar surpreender o Flamengo no contra-ataque, até porque o Flamengo tem sofrido gols assim. De que forma que você está imaginando esse jogo? Eu acho que as duas equipes não vão alterar muito a sua maneira de jogar, e eu acho até que não tem o porquê. O Corinthians está sendo eficiente dessa forma, então o Fábio é um jovem treinador muito inteligente também,
e eu acho que ele não tem o porquê fazer a mudança. E o Flamengo também, dentro das suas características, tentar se impor quando tiver com a bola, para a gente poder também jogar, porque, como eu falei aqui, se você ficar se defendendo o tempo todo contra o Corinthians também é muito difícil. O Flamengo tem a sua característica de jogar e eu acho que é dessa forma que a gente vai tentar fazer o nosso jogo no domingo. Zé, eu imagino que você acompanhe as redes sociais, enfim, o movimento torcedor, não só do estádio, quando ele reclama de A, B ou C, né, quando diz que você é insistente, que você teima com um jogador ou outro. O que te faz analisar, assim, quando começa um movimento grande e aponta um dedo, o torcedor fala, Marcelo, hoje não dá para o time do Flamengo, o Rafael Vaz não pode jogar, o Muralha não pode, o Zé tem que trocar. Você pensa nisso, você analisa isso também? Olha, quero só te atestar que a vocês que acompanham muito pouco redes sociais, não façam meu planejamento, nem tomem minhas decisões em cima de redes sociais. Eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar disso, mas quando a gente vê, como aconteceu semana passada, em que vieram me mostrar, depois que nós demos aqui a notícia do problema do Ederson, nas redes sociais, muita da gente brincando e usando de forma pejorativa o que aconteceu, como é que a gente vai dar atenção para tudo que se fala nas redes sociais? Então, a gente tem nossas convicções e, através das nossas convicções e nosso dia a dia, com uma comissão técnica que nós temos aqui, é que a gente toma as nossas decisões. Eu, basicamente, procuro trabalhar dentro de campo, ver o que a gente tem produzido em treinamento, as estratégias do adversário e aonde a gente pode encaixar a nossa melhor estratégia para jogar contra o adversário. Essa é a nossa maneira de enxergar. Agora, se a gente for se limitar ou tomar as decisões em cima do que as pessoas pensam, a gente realmente, o Flamengo com 40 milhões de torcedores, provavelmente vão ter metade disso aí de escalações diferentes. Eu respeito a todos, o nosso respeito pela torcida é imenso, mas a gente sabe que nas redes sociais nem sempre a torcida do Flamengo que fica ali dando as suas opiniões. Então eu procuro ficar alheio a tudo isso, e até porque temos muita coisa para fazer e para que a gente possa a cada dia tentar melhorar o nosso rendimento. Zé, só uma outra pergunta, assim, você falou sobre esse seu processo de decisão. Como é que você pessoalmente se prepara para um jogo como esse? Assim, você vai ter um treino amanhã, ainda vai decidir, mas sei lá, tem algum momento que você se fecha ali sozinho, analisa? Como é que é a tua concentração para um jogo desse? A nossa preparação ela é diária. Tem como a gente pensar, a gente agora acabou de sair de uma batalha que foi o jogo contra o Santos, já tem um grande adversário pela frente, depois novamente o Santos. Daqui a pouco a gente tem Sul-Americana, Copa do Brasil novamente. Então a gente praticamente não para, conta com a nossa comissão técnica, vai traçando os objetivos, as estratégias do adversário seguinte, e dentro daquilo que a gente tem em treinamento e o que a gente recebe também do SEB, no que diz respeito às condições do atleta, que a gente se prepara para uma partida. Zé, boa tarde. Boa tarde. O Corinthians é um time que finaliza pouco, mas acerta muito. A gente viu aqui nos últimos jogos, por exemplo, no Rio contra o Fluminense, teve uma finalização, ganhou o jogo de 1-0. A defesa é muito sólida. O Flamengo vem com uma defesa ali que sofreu nesse último jogo, tem uma frequência de tomar gols. Jogando fora de casa, como é que você pensa em neutralizar esse lado aí? Se o Diego Alves chegando, você acha que é um ânimo novo, é uma liderança nova ali atrás para comandar uma defesa que vai enfrentar um ataque que é letal, apesar de agredir pouco, né, normalmente no jogo? Olha, eu vi o jogo do Corinthians contra o Fluminense. Apesar de ter finalizado pouco, acho que o Corinthians teve um bom domínio do jogo. E, como ele falei, o Corinthians não tem nem só a defesa, nem só o ataque letal, né? A defesa, acho que é um time muito equilibrado, né? Então a gente tem que estar muito concentrado lá, fazer uma partida dentro das nossas melhores perspectivas. O Flamengo realmente sofreu alguns gols a mais do que estávamos acostumados nessas últimas partidas, mas, no geral, a regra nossa é tomar poucos gols. E, com isso, tanto que no Brasileiro, se eu não me engano, nós somos a terceira ou quarta melhor defesa. E nessa sequência grande que nós fizemos no ano, também temos uma média pequena de gols sofridos. É equilibrar, nossos atletas são experientes,
inteligentes e saber que cada jogo é uma história. Vamos tentar escrever uma história de mais equilíbrio, de mais eficiência no jogo de domingo. E por que ninguém conseguiu ganhar do Corinthians ainda nesse campeonato? O que o Flamengo pode fazer para quebrar a sequência assim? Porque a gente viu grandes jogos, times dominarem o Corinthians ia ali e vencer a partida. Ter até dificuldades contra o Avaí, por exemplo, que é um jogo que ninguém esperava que o Corinthians fosse ter dificuldade. O que falta para um time ganhar do Corinthians nesse campeonato? Olha, é uma análise um pouco complexa você falar isso, porque te responder isso, porque cada jogo, como eu falo sempre, tem uma sua história, né? Então, o Corinthians fez por merecer algumas partidas, outras acabou o adversário tendo a oportunidade de vencer a partida, mas acabou não acontecendo. O que a gente tem que fazer é estar concentrado no nosso jogo, independente do que aconteceu para trás, para a gente poder tentar quebrar essa sequência do Corinthians. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Valeu.